Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fabulosa. Que título longo, eu gosto particularmente de títulos longos, mas não esse é o assunto do vídeo. Eu quero falar sobre a narrativa do filme, a forma como o filme conta a sua história, o que ele tem assim, de diferente ou de destaque em relação a outros filmes que a gente tem aí no cinema, e também o que um escritor pode tirar de proveito, pode aprender com a forma como esse filme narra a sua história. Então, confere esse vídeo até o final, e se ele merecer o seu like, clica no joinha. Se merecer que você acompanhe esse conteúdo, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo também, envia na rede social. Então, o primeiro ponto que eu particularmente adorei o filme é que ele é não linear. Ele conta a sua história sem se preocupar na ordem em que ele apresenta os fatos. Então, basicamente, ele conta do ponto de vista da Arlequina, que é uma personagem extremamente confusa, sabe? Acho caótica. No caso dela, o termo caótico se aplica, mas eu acho que não é qualquer personagem louco que é caótico, sabe? Caos não é só isso, mas é outro assunto. A questão é que a Arlequina, ela é confusa, ela mesmo assim está num processo até mesmo de autodescoberta, né? De se redescobrir, e ela a história narra do ponto de vista dela, então ela acaba indo e voltando na narrativa em vários momentos. Em alguns é porque realmente dá a entender que ela tá narrando a história da ordem que faz sentido para ela, e aí quando ela tem que voltar, ela volta. Mas em pontos, me parece que o filme faz isso de forma assim, mais deliberada mesmo, né? Seguindo essa temática da história sendo contada do ponto de vista dela, né? Mas a forma como o filme faz isso foge daquele arquétipo da jornada do herói, sabe? Não vejo... Eu vejo assim, o que eu vejo de jornada do herói nesse filme é o mínimo que acaba tendo em qualquer história em que você tem um conflito, né, de um grupo de personagens e um antagonista, sabe? Então, enfim, esse filme ele não se prendeu a essa fórmula de bolo, que foi o erro de outros filmes, sabe? Querer, acho que é um equívoco pegar qualquer história e querer enfiar, né, ao ponto de retalhar a história na jornada do herói, sabe? Isso pode muitas vezes prejudicar. Falou-se, por exemplo, já em fazer um filme do Sandman, do Neil Gaiman, mas foi descartado o projeto porque a ideia dos roteiristas era fazer o Sandman enfrentando bandidos, e não tem nada a ver com a temática do quadrinho, sabe? Então que bom que não fizeram isso, seria terrível. Mas nem toda história se encaixa nos moldes que a gente tem de narrativa, e Aves de Rapina buscou algo diferente disso, tá? E não se prendeu a esses moldes e narra do jeito que tem que ser narrado. O único porém assim que eu senti, até acho compreensível, mas a caçadora aparece menos do que as outras, sabe? Eu acho que ela podia ter aparecido mais. Só que Hollywood, sabe, tem um tempo limitado de filme, sabe? Não pode ficar também 3 horas contando uma história. Não é qualquer história que pode durar 3 horas. Então eles tiveram que escolher assim, onde ficariam os esforços deles. Eu não achei que a caçadora ficou apagada na história, mas eu senti que ela podia aparecer um pouco mais. Ela demora para engajar na história de fato. Só isso que eu achei que pode ter melhorado. Mas a forma como a história é não linear e seguindo uma narrativa que seria o ponto de vista da Arlequina é sensacional. O segundo ponto também que eu acho interessante é como que cada uma das personagens elas estão amarradas à história de forma singular. Tá? Eu não quero dar detalhes aqui para não dar spoiler, mas cada uma delas tem uma jornada pessoal. Cada uma delas se meteu naquela furada de uma maneira singular, sabe? E cada uma delas tem um propósito único para estar naquela história. Então, um exemplo assim paralelo é nos Guardiões da Galáxia. Cada um deles tinha ali um motivo para estar lá, né? O Drax queria matar o Ronan, a Gamorra era filha do Thanos, se envolveu na treta e queria liberdade. O Star-Lord, ele acabou roubando, né, o Orbe e se metendo naquela confusão. E o Rocket Raccoon e
o Groot, eles eram mercenários, caçadores de recompensa, que também acabaram caindo ali, tropeçando naquela história, porque estavam atrás de recompensa pelo orbe. A questão é, o Rocket Raccoon e o Groot estão conectados. Eu senti que o Groot, ele tem menos propósito do que os outros. Não tinha, assim, um propósito pessoal na narrativa, o que tá ok. É um filme de uma equipe, são 5 personagens, tudo bem que um deles esteja com um motivo, assim, menos elaborado para estar na história, né? No final das contas, tiveram 4 motivos. Na Aves de Rapina, por outro lado, são 5 personagens principais, né, 5 heroínas, e cada uma delas tem o seu motivo para estar naquela história, cada uma delas tem um motivo para estar enfrentando o Máscara Negra. Então, todas as 5 estão com motivos singulares para estar ali, nenhuma delas está só acompanhando, só de passagem, nenhuma delas não falta propósito para nenhuma delas. Então, essa é uma coisa que eu achei bem interessante. É um tanto difícil se criar um elenco assim de 5 personagens em uma única história, em que todos eles estejam de fato engajados de forma singular na narrativa, sabe? Mas esse filme provou que isso é possível, né? Então, quando também alguém for criar alguma história daqui para frente e sentir assim que mas não dá tempo de contar muita história, não dá tempo de criar muitos personagens, elaborar muitos personagens, sinceramente, a Aves de Rapina provou, né, que você pode ter um elenco, né, de até, nesse caso, né, 5 personagens principais, né, e cada uma delas ter um motivo singular para estar envolvida na trama, sabe? Isso foi muito bacana. E daqui para frente não tem mais desculpa para ter ali um personagem que esteja meio boiando na história, né, que esteja meio sobressalente na história. Um outro exemplo, assim, que é muito comentado é do Gavião Arqueiro no primeiro Vingadores, né? Eram 6 Vingadores, né? Mas o Gavião Arqueiro ele acabou ficando em segundo plano na maior parte do filme, né? Isso foi discutido, o autor mesmo falou, cara, me mata, se é pra eu ficar assim, sem fazer nada, mata meu personagem logo, sabe? Mas fizeram certo em não matar ele, mas isso também foi discutido, eram 6 heróis, tinha que dar atenção pra cada um deles, né? Um deles ficou ali menos destaque, sabe? Então, é muito comum isso, né? Ter um grupo, um elenco grande e ter um ali mais apagado. Como eu falei no começo, eu senti que a Caçadora podia ter participado mais, mas ainda assim ela tinha um propósito singular, né? Acho que não me incomodou tanto assim ela sendo tanto apagada, né? Porque de fato ela estava na história o tempo todo, só que ela não tinha assim muito forte, ela não tinha engajado, né? Não tinha nem sequer, não vou dar spoiler, mas enfim, é isso, né? Cada uma delas tinha um motivo pessoal. E o terceiro ponto que eu quero falar é como que as cenas de ação são criativas. Isso foi uma coisa que até que me incomodou no Esquadrão Suicida, porque as cenas de ação desse filme são muito genéricas do Esquadrão Suicida. E aí a Arlequina, ela não faz nada que os outros não façam. Se ela vai atirar, por exemplo, tem o Smith que atira melhor do que ela, sabe? Tem o Boomerang, que usa uma droga de Boomerang, mas é ao menos uma arma mais criativa, né, do que só uma pistola, sabe? Se ela vai lutar com um taco de beisebol, já tem o crocodilo e tem a katana. E os dois são excelentes no combate corpo a corpo, né? O que a Arlequina tinha de potencial naquela equipe é que ela pensa fora da caixa, sabe? Ela é aquela wild card, que eles chamam, a carta coringa, né, que pode fazer qualquer coisa na história. Esse que é o diferencial dela. E esse filme soube explorar isso. Em todas as cenas dela de ação, quando ela luta, quando ela foge, quando ela faz uma acrobacia, sabe? Mostra como que ela inventa soluções inesperadas, como ela vence até mesmo por agir de forma que o oponente não vai prever a ação dela, sabe? Isso que é o diferencial dela, tanto em cenas de luta, como também a forma dela para resolver a situação, né? Os problemas que ela se mete. E também as outras personagens também, sabe? O filme soube trabalhar muito bem as cenas de ação, até as cenas de ação em equipe, quando tá todo mundo lutando com um monte de bandido. Ficou muito criativo, ficou muito bem coreografado. Então o filme tem boas cenas de ação, a trilha sonora ajuda muito nesse ponto também, sabe? E a forma como elas lutam, como cada uma delas tem um estilo próprio de resolver
o combate, sabe? Como cada uma delas tem uma expertise própria, sabe? Até isso, a cena final do filme soube explorar isso muito bem, sabe? Em especial. Mas ao longo do filme a gente vê, sabe? Que cada uma delas tem um jeito próprio de lutar, cada uma delas tem um estilo próprio de combate. E o filme soube explorar isso de várias formas, tá? Se eu falar que vai ser um pouquinho de spoiler, e eu não quero dar spoiler nenhum. Um paralelo a isso, na literatura, é a Karen Soarelli, do livro A Deusa no Labirinto, que também tem cenas de luta muito criativas, tá? Então é mais difícil um escritor se inspirar em cenas em audiovisual para fazer cenas de ação, porque o audiovisual tem recursos que a gente não tem na literatura, mas não quer dizer que seja impossível. A Karen Soarelli, por exemplo, ela faz cenas de ação muito criativas, tá? Então, o que me faz acreditar que é possível sim a gente ter uma referência audiovisual interessante e usar isso na literatura, não para emular de forma exata, mas para perceber, pô, essa história aqui teve esse diferencial na criatividade das cenas de combate, sabe? Então, é possível você olhar isso. Eu cada vez mais busco, porque eu gosto de cenas de ação. Eu gosto de cenas de ação em filme, em videogame, em livro, sabe? E tanto quanto a Karen Soarelli é muito criativa nas cenas de combate dos livros dela, também Aves de Rapina foi muito criativo. E até porque tá muito já repetitivo, sabe? Botar de novo mais um herói caindo no soco com bandidos não vai ser algo assim que vai surpreender, porque isso já foi feito à exaustão, sabe? Então um filme que se propõe a isso precisa se destacar, precisa fazer um pouquinho diferente. Outro filme que também conseguiu fazer isso foi o Deadpool 2. Né? Deadpool 2 também tem cenas muito bem coreografadas e muito criativas também, sabe? Então acho que Aves de Rapina tá assim nesse nível de criatividade em cenas de ação, nível de criatividade de um Deadpool 2 e também de uma Karen Soarelli com Deusa no Labirinto. Por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. E comenta aqui mais também o que você achou de Aves de Rapina e o que você, como escritor ou escritora, pode tirar de útil desse filme. Até amanhã e valeu!